Aos irmãos queridos, recebam a paz do Senhor. Prazer por mais uma vez estar aqui nesta tarde, junto com os nossos amigos, Pastor Silas, Pastor Daniel. Para nós é uma felicidade poder rever aqui muitos amigos, missionária Vanessa, a igreja em si, os músicos, nosso amigo da Vila São José. Deus abençoe vocês. Vocês são fera, viu? Vocês são fera, rapaz. Um dia vai ter uns músicos desses na minha igreja. Deus abençoe a cantora também. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus muito simples. Eu tenho um compromisso agora às 5h30. Hoje eu vim aqui para cooperar, Tem lugares que pregadores só vai se for para pregar, e se for convidado. Mas me faço bem aqui, ainda mais estar ladeado de um grande amigo, o pastor Silas. E eu quero também agradecer ao pastor Daniel. Deus abençoe a vida do pastor Daniel. Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Eu estou a garganta também bem debilitada. A semana passada foi o único dia que eu não preguei, foi quinta-feira, mas foi a semana toda e eu dei uns gritos muito altos. Aí o pregador pentecostal tem esse problema, tem hora que ele perde o controle e ele grita, e depois do outro dia ele sofre. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. É um texto conhecido e eu quero compartilhar com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3, versículo 4 e o versículo 5. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Repita comigo, Sicar. Está fraco. Repita comigo mais uma vez, Sicar. Isso. Junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Vamos ler o versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e isto era quase a hora sexta. Você pode sentar em nome de Jesus? Queridos irmãos, o texto que nós lemos é um texto que vai tratar uma história muito conhecida dentre os irmãos, bem familiar. Não quero pregar nada muito diferente do que você já conhece. Na verdade, observando o capítulo 4, algumas coisas falou comigo de uma maneira profunda dentro de um estudo bíblico. Na verdade, o versículo 3, ele inicia mostrando uma trajetória que Jesus está traçando. Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Os irmãos têm o conhecimento que havia uma rivalidade preconceitual dentre os judeus e os samaritanos. Na verdade, todo judeu que queria traçar um percurso para ir à Galiléia, de Judéia para Galiléia, dificilmente eles usavam o caminho mais perto, que era o caminho de Samaria. Obviamente eles iam pelo Vale do Jordão. Da Judéia para Galiléia, pelo Vale do Jordão, era 140 quilômetros a mais. Dado a este preconceito,
eles preferiam dar uma volta maior para chegarem ao destino que era Galiléia. Galiléia é um território conhecido por milagres. Então, era prazeroso estar neste ambiente de milagre. Outro caminho que os judeus trilhavam era pelo Megido. Esse caminho ele era mais longo ainda. Esse caminho era 150 ou 170 quilômetros a mais para eles chegarem em Samaria ou na Galiléia. Dado a este preconceito, eles não cruzavam este caminho mais curto, que é por Samaria. Era 110 ou 120 quilômetros a mais. Então, na verdade, esta barreira preconceitual faz com que Jesus necessariamente, propositalmente, passa justamente por Samaria. Jesus outra vez deixa a Galiléia, e a Bíblia diz que é necessário passar por Samaria. A cidade de Sicar, ela faz fronteira entre Judeia e Galiléia. Ela faz fronteira. Alguns estudiosos acredita que este preconceito foi dado a algumas culturas por Sargon implantado em Samaria. Sargon sai de Babilônia, invade a capital de Samaria, e quando ele toma essa iniciativa, ele traz com ele também algumas culturas, conhecida para nós, segundo alguns estudiosos, como os deuses de Sefarvaim. Está lá em 2 Crônicas, 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 e o versículo 25. Quando Sargon traz essas culturas de Babilônia e emprega em Samaria, ele não havia levado totalmente todos os judeus exilados para a Babilônia. Ele permite um pequeno povoado de judeus ainda residindo em Samaria. E qual foi o propósito dele? Empregar estas culturas dos deuses babilônicos ou dos deuses de Sefarvaim. Desnacionalizar, você já conhece, desnacionalizar os judeus que ali residiam. Ele não teve muita dificuldade, não. Ele não teve muita dificuldade de fazer com que aquele pequeno povoado de judeus, residentes ali ainda em Samaria, facilmente cedesse à adoração àqueles outros deuses. Uma vez aqueles judeus se mistificaram com aquelas culturas. Então, quando eles cederam então àquelas culturas, criou-se então essa raiz de amargura rivalística entre judeus e samaritanos. Se isso for verdade, se esta aplicação, se este estudo teológico, por alguns estudiosos, for uma verdade, ali em Samaria, eles empregaram um deus por nome de Sucote Benote. Era conhecido como os deuses da cabana. O deus, ou os deuses, ou o deus da cabana. Qual era o propósito dele? Era tirar os princípios familiares, pervertendo os atos sexuais. Comparado Sodoma e Gomorra. É mais ou menos isso. Então, se isso for verdade, a primeira proposta de Sargon empregar este Deus lá em Samaria foi, além de fazer com que este povo adorasse esse Deus, eles também cedessem a esta promiscuidade. A segunda verdade, o segundo Deus que foi implantado, segundo esses estudos, lá em Samaria, é um Deus por nome de Nergal. Qual era a finalidade deste Deus por nome de Nergal? A finalidade dele era aplicar, olha aqui a seriedade disso aqui que eu estou dizendo, aplicar no povo
a murmuração. Então, toda murmuração, todo princípio de murmuração, ele está entrelaçado, segundo este costume aqui, a este Deus. Não só a murmuração, o que também está empregado a este Deus aqui, são o julgamento, ou os pré-julgamento. A sociedade, de fato, ela tem este defeito. Por que é um defeito? Porque eu julgo pelo que eu vejo, eu aponto pelo que eu estou vendo, né? Por exemplo, se você tem um pai, como eu tinha, que era alcoólatra, então a sociedade aponta, tá? Para nós, dado a condição da nossa família, e a expressão que a sociedade usa é: o filho também vai ser alcoólatra. Este é o pensamento da sociedade. Só que quem diz que o nosso momento define o nosso futuro? Quem disse que a situação adversa que você está vivendo na sua atualidade vai definir o que você vai ser no amanhã? Então, essa é a finalidade, este é o propósito desse Deus aqui. E também tem um outro Deus por nome de Acima. Esse Deus trabalhava na questão das feitiçarias. Esse Deus trabalhava na questão da feitiçaria. Eu não vou prolongar-me muito sobre essa questão, não. Então esse Deus, ele trabalhava pela área das feitiçarias. Para nós entendermos bem, esse pequeno povoado de judeu cedeu facilmente a este convívio, a essas idolatrias, e abraçou de uma causa terrível. Dado então a esta aceitação, criou então esta rivalidade entre judeus e samaritanos. Criou uma grade. E esta grade que se criou dentre este preconceito, dentre esta rivalidade, não permitia que os judeus chegassem no território de milagre que era a Galileia. Jesus, então, muito sabedor deste problema, ele já esteve na Galileia uma vez, João capítulo 2, quando ele transformou aquela água em vinho, naquele casamento, todos conhecem. Jesus já esteve na Galileia, e o capítulo 4 fala que ele voltou outra vez. Tem um amigo meu que ele aplica esta outra vez aqui como novas oportunidades, porque Deus é assim, ele está sempre nos dando novas oportunidades. Deus está sempre criando novas expectativas aos teus respeitos. Se você não conseguiu fazer o que você queria fazer ontem, Deus criou mais uma nova oportunidade para você fazer hoje. Eu não sei se Deus vai criar uma nova oportunidade para você amanhã, mas o amanhã não pertence a mim, o amanhã pertence a Deus. Então, por Ele ter me dado uma nova expectativa e criou em mim uma nova oportunidade, eu não posso perder ela. Eu vim aqui para adorar e bendizer ao nome dEle. Porque enquanto você se apropria dessa nova expectativa e oportunidade que Deus te deu, faz você receber algo novo nessa tarde. Eu creio, levante as mãos que eu vou profetizar para você. Eu creio que essa tarde, pelo poder da palavra de Jesus, Ele vai criar algo novo para você. O cenário não vai continuar do mesmo, não. Quem disse? Poderia estar ontem, ou até ontem, poderia estar a mesma coisa. Mas a partir de hoje, pelo poder da palavra, não vai ser como ontem. Deus vai te dar uma nova oportunidade. Quem recebe isso aí? Quem recebe isso aí? Então, Jesus, sabedor disto, ele vai outra vez. Aí, ele, justamente nesta ida, aonde Jesus senta? Versículo 5. Jesus senta justamente em Sicar. E eu disse que Sicar é o quê? Fronteira. Repita comigo. Sicar é fronteira. Na etimologia, Sicar significa lugar de intriga. Olha isso aqui. Lugar de intriga. Lugar de diminuição. Porque
este nome, esse ambiente ou este lugar leva a este nome? Porque justamente quando um judeu se permitia trilhar este caminho para chegar no território de milagre, por Samaria, passando pela fronteira que era Sicar, obviamente aqui eles se confrontavam, eles brigavam, tá? Palavras persuasivas eram usadas nesse momento rivalístico que havia dentre este preconceito. Jesus, sabendo disso, o que ele faz? Ele senta justamente aonde? No lugar da intriga. Aonde Jesus senta? No lugar da inimizade. Por que Jesus senta? Porque tem algumas áreas da nossa vida que Jesus precisa tratar com muita cautela. Por quê? Porque este sentimento que está dentro de você está te bloqueando você chegar no propósito a qual Deus determinou para você como promessa. E qual é o propósito de Deus nessa tarde? Palestrar contigo para quê? Para que este sentimento de rancor, de vingança, de ódio, de inferioridade, de esquecimento saia da tua vida, para lhe proporcionar força, coragem, ousadia, trepidez, para continuar nos seus passos. Oh, meu irmão, oh, meu Deus. Jesus sentou. Quando Jesus senta, olha que interessante, quem vem ali? A mulher samaritana. Olha que interessante, a Bíblia não dá nome para ela, mas a Bíblia faz questão de dizer que ela é a mulher e é samaritana, ou seja, ela pertence a uma cultura. Ela não está ali só simplesmente representando ela pessoalmente, propriamente falando, não. A Bíblia diz, vem ali uma mulher e ela é samaritana, ou seja, ela representa uma cultura. E de fato esta cultura, na visão dos judeus, tá? Era uma cultura distorcida, sim. Mas mesmo sendo uma cultura distorcida, eu não posso ter preconceito com o meu próximo. Porque eu olho com os meus olhos humanos e julgo a condição do meu próximo. Porque eu estou olhando o exterior, mas o que está dentro dele, o interior, só Deus conhece. Isaías capítulo 9, versículo 1. E a terra que estava entenebrecida, angustiada, até envelheceu nos seus últimos dias. Mas quando Jesus chegou naquilo que para muitos não prestavam, para muitos não era nada, quando Jesus chegou, a Bíblia diz, agora a luz raiou. Aonde não tinha esperança, tem esperança. Aonde tinha morte, não tem mais. Aonde tinha preconceito, não tem mais. Porque quando Jesus chega, Ele muda qualquer situação. Quando Jesus chega, Ele muda qualquer história. Ele muda qualquer paradigma. E eu imagino Jesus sentado à beira daquele poço, dialogando com aquela mulher. E o diálogo de Jesus, eu não vou entrar por essa questão, eu prego isso aqui outro dia. O diálogo de Jesus com aquela mulher fez com que ela entendesse que ela precisava se desfazer de um tradicionalismo. O que é o tradicionalismo dessa mulher? O poço de Jacó. Porque eles tinham este poço, aplicando, eu entendo pelo texto que eles tinham esse poço como algo que saciava a vida deles por completo. Só que Jesus mostra para ela que o que ela está vivendo é algo momentâneo, que o que ela está vivendo é algo passageiro. Porque tem gente que está andando na poça pensando que está no profundo. Ah, irmão, isso aqui você não acha no Google, não. Tem gente que ele está tão acostumado dentro de um tradicionalismo, eu vou explicar isso aqui, que ele pensa que está no profundo, mas na verdade ele está na poça. Por quê? O que é tradição?
E o que é tradicionalismo? Tradição é preservação de costumes e cultura. Tradicionalismo é preservação com excessividade. O que é o tradicionalismo? O tradicionalismo é mais ou menos assim, para você entender. Eu sei que todas as segundas-feiras tem aqui o culto da hora nona às 15 horas da tarde. Eu venho todas as segundas-feiras. Por eu vir todas as segundas-feiras, já não cria em mim uma expectativa de algo novo que Deus pode fazer. O que é o tradicionalismo? O tradicionalismo, ele te engessa. Ele não permite fazer você enxergar perspectivas novas daquilo a qual Deus pode fazer com a sua vida. Quando eu entendo que eu não sou um tradicionalista, mas eu gosto de tradição e preservo ela, cria em mim uma expectativa de quando eu vou vir para segunda-feira, às 15 horas da tarde, o conhecimento que eu tenho de Deus faz eu chegar aqui, fazer sempre para Deus algo melhor. Irmão, só 2 pessoas pegou isso aqui. Quando eu entendo que esse dia é uma oportunidade que Deus me deu para eu me entregar para Ele, eu sempre vou fazer algo melhor. Cadê você que veio aqui essa tarde para levantar as mãos? Levante a mão, irmãos. Adore o Criador de todas as coisas. Então aqui, olha aqui. Por isto muitas coisas, muitos milagres, muitas curas deixaram de acontecer na igreja. Por quê? Porque o tradicionalismo me engessou. Aqui os cultos é terça, quinta e domingo. Terça, segunda, terça, quinta e domingo. É tradição das Assembleias de Deus ter culto esses dias. Só que por eu estar tão acostumado e acomodado, faz-me enxergar não boas expectativas mediante o culto. Irmão, culto, eu preguei um dia desse aí, é expressão de sentimento. Se eu tenho sentimento pelo Criador, eu expresso aquilo que eu estou sentindo. E dependendo daquilo que você se expressar para Deus nessa tarde, Ele pode ouvir o teu clamor agora e descer como relâmpago. Irmão, adora a Deus, me ajuda a pregar aí, por favor. Dependendo daquilo que você se entrega para Deus hoje aqui, Ele pode entrar na tua vida agora. Ele pode mudar a tua vida agora. Ele pode mudar a tua história agora. Então, olha o diálogo de Jesus. Olha o diálogo de Jesus com aquela mulher. Jesus pede água para ela. E ela vai confrontar com ele dizendo: como sendo tu judeu, pede a mim de beber que sou uma mulher samaritana. Você sabe que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aí Jesus vai dizer para ela assim, se tu conheceras, versículo 10, o dom de Deus. Olha a expressão: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água. Te daria água? Só o pastor Daniel respondeu: te daria água? Então peraí, olha a primeira expressão. Eu gosto desse detalhe: se tu conheceras. Olha aqui, o conhecimento gera em nós convicções e certeza de resultados. Vamos repetir essa frase? O conhecimento gera em nós convicções e certeza de resultado. Então peraí, se o conhecimento cria em mim essa expectativa, eu vou usar um simples fato aqui. Eu vou toda semana, toda quinta-feira, ao meu cabeleireiro. Eu nem preciso falar o que eu quero, Silas. Eu sento na cadeira lá e ele corta o meu cabelo do jeito que eu gosto e que eu preciso. Porque o conhecimento que eu tenho do meu cabeleireiro faz eu sentar e descansar para que ele corte o meu cabelo da maneira que eu quero. Se eu tenho capacidade para acreditar em alguém de carne, palpável, corruptível,
quanto mais de Jesus. Ô irmão, é para você levantar as mãos agora e adorar isso aqui. Ô, meu irmão, se você conhece o Criador da tua vida e tudo que Ele pode fazer, do jeito que tá não vai ficar. Do jeito que tá não vai ficar. Não, levante a mão para receber essa palavra. Eu creio, vou subir aqui, pastor Daniel. Eu creio que pelo poder da palavra de Deus, tudo aquilo que te engessou, tudo aquilo que te paralisou, tudo aquilo que te bloqueou, hoje, levante a mão. Hoje Deus vai tirar essa grade para você chegar no território de milagre. Tem resposta de Deus para você. Tem resposta de Deus para tua casa. Levante a mão e dê um glória a Deus para Ele que merece. Aí o rebaio, colebando revasse, torremendo riplociauá, queminto pro saio de remanto, quelebando revácia. Olha aqui, irmãos, olha, o pastor está aqui, está enlutado, perdeu o irmão dele. Tu acha que como o céu está agora? O céu está olhando para ele e dizendo: na verga você decidiu adorar a Deus. Oh, meu irmão, eu imagino que Deus está olhando no céu, está dizendo: não tema, eu sou contigo. Não tema, eu sou contigo. Levante a mão, levanta a mão. Deus está contigo nessa peleja. Deus está contigo nessa guerra, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Remando, rebate, tô remando. Olha, bacio e remendo, revácia. Olha aqui, você decide viver na condição que você está. Você que escolhe viver na condição que você está. A opção é tua, você que decide. A opção é sua. Ou você continua do jeito que está, ou você se permite Deus fazer algo novo na tua vida. Mas para Deus fazer algo novo para a tua vida, faça como Salomão. E subiu Salomão ao alto monte, a Gion, e ofereceu 1000 holocaustos para o Senhor. Versículo capítulo 3, 1 Reis, versículo 4. Olha o versículo 5. E naquela mesma noite apareceu o Senhor para Salomão e disse: pedes o que queres, que eu te darei. Quando você faz para Deus coisa que você nunca fez, Deus também faz para você coisa que você nunca imaginou que Ele iria fazer. Levante a mão e oferece para Deus essa tarde o teu melhor, o teu melhor. É o teu melhor, é o teu melhor. Há 1 minuto de glória, 1 minuto de glória, 1 minuto de glória. Romando ele sítio que elevando revácia, remando rebitu e do revácia, elevando revácia. Meu irmão, você que decide viver dentro desse caixão, esse caixão quer ver a tua morte, o caixão que te espera quer ver a tua tristeza, quer ver o teu luto. Esse caixão quer ver você retroceder. O que significa caixão? Coisas que passou, lembranças que passaram. Uma frase do pastor Elielso Miranda que muito repercutiu aí nas redes sociais. No cemitério é o lugar mais rico desse mundo. Por quê? Ali tem empresários, ali tem pastores, ali tem pregadores, ali tem missionárias, ali tem doutores, ali tem doutoras. Ó, meu irmão, não se permita a sua história ser enterrada nessa tarde, porque Jesus nessa tarde está te dando a oportunidade de fazer, escrever uma nova história para você. Tem uma nova história para você. Eu termino agora. Oh, aleluia. Enche-me. Manda para mim, eu não sei cantar. Você já viu, reparou a voz agora, né? Ela vai louvar o Senhor. A escolha é sua. Olha aqui. Olha como é que você andou durante esse ano todinho. O Covid te parou. Tem um microfone para lá aí? O Covid te parou. As provas e as labutas da vida tirou de você as expectativas. Isso tem feito você andar cada vez mais deplorado no que se refere ao espiritual. Isso tem tirado de você a expectativa. Qual foi a promessa que Deus te fez ainda este ano, no primeiro dia de janeiro de 2020? Qual foi a promessa que Deus fez para você em janeiro do ano de 2020? Você se lembra?
Só que você já esqueceu dela por quê? Ah, mas esqueceu por quê? Porque você não está fazendo por onde essa promessa aconteça em sua vida. A única pessoa capaz de permitir as coisas não acontecerem, fala para você, sou eu. Não, fala assim, sou eu. Fala, é você que não se permite as coisas acontecerem em sua vida. Porque a água que jorra, olha aqui, Deus fala para você segunda, Deus fala para você terça, Deus fala para você quarta, Deus fala para você quinta, Deus fala para você sexta, Deus fala para você sábado, Deus fala com você domingo. Mas quando chega a segunda, Ele tem que falar de novo. Quando chega a terça, Ele tem que falar de novo. Por quê? Porque você não cria em você expectativa. Como que eu tenho que fazer então, pastor? Simples, cria em você novas expectativas. Está doendo? Adora o Senhor. Está chorando? Adora o Senhor. Está gemendo? Adora o Senhor. Está doente? Adora o Senhor. Está desempregado? Adora o Senhor. Por quê? O momento não define a minha adoração. Eu não dependo, pastor Daniel, de circunstância favorável para ser um adorador. Adorador nasce aqui, ó. Levante as mãos. Oh, adore a Ele aí. Oh. Recebe esse louvor com oração. Fique de pé. Deus provê o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Deus provê o fogo. É sacrifício. Ele vai te encher hoje. Eu quero que você levante a mão para receber. O Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me. Deus proveu o fogo. Isso! Aleluia! Aleluia! E é o sacrifício. É no sacrifício. Deus proveu o Espírito. Ele está aqui essa tarde. Ele está aqui essa tarde. E eu me entrego por Diga a Ele, diga a Ele. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche! Enche! Enche aqui! Toca aqui! Toca aqui! Toca aqui! Toca aqui! Vai tocando! Vai tocando! Oh! Aleluia!
Recebe de Deus agora. Espírito Santo, derrama sua glória. enche cada um daqueles que aqui estão. Enche-me. Tem pessoas que precisavam desse fortalecimento espiritual. Derrama sua E a tua presença que está aqui essa tarde vai passando pelo esse lado esquerdo, vai passando por lado direito e vai enchendo cada um da unção. Levante as mãos e receba a unção de Deus nessa tarde, em nome de Jesus.